Boa tarde, turma. Boa tarde, gente. Boa tarde! Ah, que bom. Vamos lá para nossa aula de hoje, então. Não, gente. Não, daqui a pouco. O que foi? Depois pode ir no banheiro, agora não. Espero, nem comecei ainda. Vou corrigir os exercícios depois para explicar tudo. Tá. Pera aí, tem um monte de gente falando. Gente, não, pera, tá bagunça. Volta todo mundo pro lugar que a gente ainda tem que fazer a formação para começar a aula. Isso. Então, ó, primeiro vamos fazer a formação. Xerife, pode vir aqui na frente fazer a formação. Vamos lá? Atenção, turma! Turma 601, 602, 603 é o meu comando. Turma 601, 602, 603, sentido! Turma 601, 602, 603, descansar! Sentido! Xerife se apresentando. Turma 601, 602, 603, todos os alunos presentes. Permissão para descansar. Permissão concedida, pode descansar. Descansar, turma. À vontade. Boa tarde para todo mundo novamente. Depois do nosso videozinho de entrada, espero que todo mundo tenha gostado. Vamos para nossa aula então, né? Espero que vocês estejam bem em casa, protegidos, né? Evitando contato com a parte externa, tomando conta da família de vocês, viu? Porque os filhos têm muito poder aí sobre os pais, tá? Então, quando vocês falam, vocês avisam, os pais também pensam muito nas atitudes deles. Então, vamos todo mundo tomar consciência, né? Conscientizar do problema que a gente tá enfrentando e passar por isso juntos, tá bom, gente? Tô até com saudade de vocês, viu? Então, vamos lá para nossa aula de hoje, para a gente poder continuar no ritmo de estudos, não deixem de estudar. E em ciências hoje, o que nós vamos ver? O capítulo 2 do nosso livro didático. Então, quem já pegou lá as atividades, o roteiro, é muito importante acompanhar o roteiro, tá bom, gente? E não façam tudo de uma vez, hein? Eu coloquei lá no roteiro esse aviso e é muito importante mesmo. Lembra que a gente tem aula uma vez na quarta, uma vez na quinta, uma vez na sexta, sendo que algumas turmas têm quarta 2 vezes, outras é quinta 2 vezes, outras é sexta 2 vezes. Então não faça tudo de uma vez só, porque você vai cansar sua mente, cansar de estudar sobre aquilo ali, às vezes quando você for pegar outra matéria você já tá muito cansado, vai embolar. Então mantenha o mesmo horário lá do Tiradentes, né? Quarta-feira você tira um tempinho para estudar ciências, depois na quinta de novo, na sexta de novo. E assim você faz com todas as suas matérias, beleza? Então hoje nós vamos lá para o livro, página 32, o livro didático de ciências. Espero que vocês já tenham feito a primeira parte, que era fazer a leitura das páginas e destacar o que é mais importante. Isso vai ajudar muito, porque vocês já vão estar familiarizados com o texto e com aquilo que eu vou falar. Então, antes de assistir o vídeo, se você não leu ainda, dá uma pausa aí, vai lá, dá uma lida nessas páginas que é pequenininho, marca, destaca o que é mais importante, porque isso ajuda você a fixar aquilo que você precisa lembrar e depois volta pro vídeo. Se você já fez isso, vamos lá então. Olha só, eu vou tentar mostrando para vocês aqui no livro também. Eu sei que não dá para ler, mas pelo menos para poder ver as imagens, tá? Quando eu for falar de cada imagem, eu pego o livro e aproximo um pouco mais. O fone de ouvido também ajuda muito, tá? Se o áudio estiver um pouco baixo, tentem usar o foninho, ou se conseguir conectar numa caixinha de som também é bom. Então, gente, o que nós vamos ver nessa aula? A gente vai ver sobre as camadas da Terra. Lembra lá que a Terra, né, tem uma forma esférica, achatada nos polos, todo mundo já sabe, e ela não é oca por dentro, né? A Terra ela é maciça.
E de que ela é constituída? Lembra que nas nossas aulas a gente comentou que não chama planeta água, porque não é a maior parte feita por água? Apesar da gente sempre olhar, né, e achar que tem muito mais água do que terra, o que a gente falou na sala? Que a gente tem mais água na superfície do planeta. Mas como esse planeta não é oco, por dentro dele também tem material ali constituindo o nosso planeta, e essa parte por dentro não é água, o nosso planeta chama como? Planeta Terra. Então, dentro do nosso planeta, nós vamos dividir em camadas, porque cada parte do planeta mais interno, ele vai tendo um aspecto diferente, uma característica diferente. E aí, quando a gente foi estudando essas partes, a gente foi vendo que cada uma delas tem um comportamento, um aspecto, um material que constitui. Então, a gente separou, fragmentou em camadas. E a gente vai estudar as 3 camadas que formam o nosso planeta. Então, enquanto eu tô falando, você pode pausar, fazendo aquele esqueminha que é a próxima parte, não é? Da atividade do roteiro. Em alguns dias você tem que fazer um esquema. Acho que não é da aula de hoje, mas é importante que vocês mantenham igual a gente fazia dentro de sala. Eu colocava tópicos no quadro, né? E a gente falava sobre ele e depois colocava aquilo que é mais importante. Então, eu tô fazendo aqui junto com vocês também os tópicos. Depois, no final da aula, eu vou mostrar. Mas vai fazendo junto aí também. Você pode pausar, escrever aquilo que você achou que é muito importante do que eu falei e prosseguir, tá bom? Então, vamos lá. São 3 camadas, como vocês já viram. A primeira camada que a gente vai ver, ela chama crosta terrestre. Então, eu vou passar pelas 3, falando sobre elas, e depois eu volto para explicar cada uma. Então, vamos pegar o desenho. Olha só. Lá na página 32 do livro didático, a gente tem esse desenho demonstrando bem como que forma essas camadas. Então, ó, lembrando que o planeta é esférico e maciço, né? Então, toda a parte dentro dele está preenchida com algum material. Aqui nessa figura, eles ampliaram para a gente entender como que funciona dentro. Lembra que, ó, ao redor todo do planeta, então essa figura continuaria, né? Não é só uma partezinha aqui que tem, não. Ela roda por todo o planeta. Então, a primeira parte é a crosta terrestre, ó, tá vendo? Bem fininha aqui em cima. Crosta. Perceba que ela tem características distintas, ó. Tem uma parte aqui que tem água por cima, tem uma parte que não tem. É assim que é o nosso planeta por cima, não é? A gente tem a parte de terra seca, que formam quem? Os continentes. E a parte que tem a água. Mas o que a gente tem embaixo da água? Terra. Né? A gente sempre acha terra no fundo do mar, do rio. Então, a água não fica flutuando. A água sempre tem embaixo uma parte sólida. Então, por isso que a gente, né, se toda a água do planeta secasse, a gente veria o quê? A parte da terra que está ali debaixo. E então, essa parte chama crosta terrestre. E o que a gente tem que saber da crosta? Tem algumas informações importantes. E aí vocês já podem começar a montar o esqueminha de vocês. Então, se eu fosse colocar lá no quadro, eu colocaria lá, né? O título da nossa aula, que é Conhecendo a Terra, a data de hoje. Vai mentalizando, vai pensando aí como se a gente estivesse lá dentro da sala de aula. E número 1, camadas da Terra, 1, crosta terrestre. A crosta, como vocês já devem ter lido, ela é dividida em 2 partes. Uma parte chama oceânica, crosta oceânica, e a outra parte chama crosta continental. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho delas. Qual que é a característica geral de crosta terrestre? O que a gente tem que saber quando vier esse nome na nossa mente, quando a gente estiver lá fazendo a prova? A gente tem que saber que tem 3 camadas e algumas características sobre cada uma delas. Na crosta terrestre, o que a gente tem que saber? Primeiro, que a gente já falou, ela é a superfície do planeta, então ela é a parte mais superficial, mais externa do planeta. Ela também pode ser chamada por um outro nome, que é litosfera. Então, se você encontrar lá no livro, no exercício ou na prova a palavra litosfera, você pode associar ela com crosta terrestre, né? É a mesma coisa, litosfera e crosta terrestre. Então, quando encontrar esses nomes, tem que lembrar das mesmas características. Não são coisas distintas, são coisas iguais. O que essa litosfera, essa crosta, vai formar? Ela forma o que a gente chama também de placas tectônicas.
Vocês já ouviram falar sobre isso? Provavelmente vocês já ouviram falar quando tem alguma notícia de terremoto, né, até mesmo de... Qual que é o nome? Tá igualzinho na sala mesmo, que eu esqueço. De tsunami. O quê? Esses movimentos que a gente sente aqui na superfície da Terra, a gente sente porque essas placas tectônicas estão se movimentando. O que são essas placas? É a porção da crosta terrestre e ela tem divisões, ela tem fragmentos. Então, quando uma placa encontra com a outra, essa parte mais superficial do planeta, ela tá lá paradinha assim, ela dá um movimentozinho. Quando ela faz esse movimentozinho, a gente vai ver por que ela faz. Se elas chocarem, às vezes a gente encontra terremotos. Depende muito, a gente não vai entrar especificamente em como que forma o terremoto, ou maremoto, ou tsunami, tá? É só a nível de curiosidade, só para vocês saberem que a crosta forma essas placas tectônicas e quando elas se movimentam, elas podem dar origem a terremotos, ou maremotos, ou tsunamis, tá bom? Mas não é um assunto que a gente vai trabalhar agora, é só para vocês saberem. A parte da Terra superficial, então, forma placas tectônicas. Nós temos mais de uma, né? E elas se movimentam lentamente. Esses movimentos dão origem a esses fenômenos naturais que a gente encontra, que é o terremoto, o maremoto, o tsunami. Beleza? O que mais aqui, ó, que eu fiz no esqueminha igual que vocês têm que ter pra gente saber. A superfície terrestre, ela tem uma espessura. O que é a espessura? É como se fosse a grossura dessa parte. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? A crosta tá representada por essa linha bem fininha. Depois, a gente vai ver que tem o manto e o núcleo. E olha o tamanho da espessura do manto. Olha o tamanho da espessura do núcleo. Então, espessura é como se fosse grossura. Então, olha aqui, ó. A crosta terrestre, de todos, ela é a mais fina. Só que a mais fina ainda chega até 70 quilômetros de profundidade. Quilômetros, hein, gente? Não é metro. Então, olha só. Se a gente pudesse, né? Se a gente tivesse capacidade para chegar até essa profundidade, é a mesma coisa de você pensar que você estaria cavando um buraco, cavando, e ele teria de distância, mais ou menos, a mesma distância que a gente tem daqui até quase a cidade de Pará de Minas. Não sei quantas pessoas já foram lá ou conhecem, mas depois vocês olham no mapa. Daqui de Contagem, ou BH, né, até Pará de Minas, tem aproximadamente um pouquinho mais que 70 quilômetros. Então, pensa que você anda isso tudo, às vezes você gasta 1 hora e 20 para chegar lá. Pensa você andando isso tudo, só que para baixo, furando. Então, a crosta terrestre, ela chega até 70 quilômetros. Por que até 70 quilômetros? Porque se você continuar furando, você iria para uma outra camada. Qual camada que está logo abaixo da crosta? Que vocês já leram, que vocês estudaram aí. É o manto, né? Então, após 70 quilômetros de profundidade, vocês chegariam no manto terrestre. Então, manto terrestre, acho que, não sei se essa expressão tá certa, não. No manto da Terra, né? Então, a crosta mesmo, ela vai de 5 quilômetros até 70 quilômetros de profundidade. Então, a parte de cima também é chamada de crosta, tá, gente? Onde a gente pisa, então, na verdade, seria de 0 até 70. Mas nós não temos equipamentos, né, nem condições de vida para chegar até essa profundidade. Por quê? Além também da gente começar a encontrar rochas muito sólidas, de ser muito difícil de quebrar aquela rocha, a temperatura e a pressão vai aumentando muito, principalmente a pressão para dentro do planeta. Então, não tem condições de uma vida sobreviver nessas condições e a gente ainda não tem nenhum equipamento que consiga ultrapassar 12 quilômetros de profundidade. Então, o mais profundo que a gente já cavou foi até 12 quilômetros. E 12 quilômetros também é muita coisa, se você pensar que você está furando o chão, né? Que você está indo para baixo, tá? Então, duas informações que a gente falou agora. Que a crosta, ela vai de 5 até 70 quilômetros de profundidade e que nós só conseguimos chegar até 12 quilômetros de profundidade de escavação, beleza? E por fim, sobre crosta,
né? Que a gente ainda vai para o manto e para o núcleo. O que a gente vai falar da crosta? Lembra lá que a gente divide a crosta em duas partes diferentes? Então, uma parte a gente chama de crosta continental e a outra parte de crosta oceânica. A crosta continental, ela lembra o quê? Que palavra que é essa? Lembra que as palavras são importantes. Continental lembra do continente, não é? Então o continente, a parte que não tem água sobre a sua superfície, é chamada de crosta continental. E essa parte é a parte mais espessa da crosta. Então é nessa região que a gente consegue, que a gente analisa e vê que consegue chegar até 70 quilômetros de profundidade. Até porque pensa que existem montanhas muito altas, né? Então, do ponto mais alto da nossa crosta até o lugar mais profundo, que ainda é chamado de crosta, a gente tem 70 quilômetros de profundidade. Se a gente for lá para o fundo do oceano, a gente não... Olha só, aqui em cima a gente tem o pico mais alto de uma montanha, vamos colocar. E para a gente ir para o fundo do oceano, a gente tem que descer bastante desse lugar até o fundo do oceano, não é? Por isso que aqui, ó, na região das placas oceânicas, a espessura é menor. Por quê? Porque a gente já saiu de um lugar muito alto para vir para um lugar bem mais baixo para começar a contar dali, né? Porque essa camada de água que existe aqui e a camada de ar não conta como crosta. Então, por isso que quando a gente pega daqui, do fundo do oceano para baixo, a gente só vai conseguir no máximo 10 quilômetros de distância. Tá escrito aí no livro de vocês. Qualquer coisa depois, se vocês esquecerem os números, é só ir lá e olhar. Então, o mais profundo do oceano, do fundo do oceano para dentro, a gente chega em 10 quilômetros. E aí a gente chama essa parte de crosta oceânica, onde a água está por cima. Já na parte seca da Terra, que são os continentes, o máximo que a gente chega é 70 quilômetros, tá? Então, o que a gente tem que saber sobre crosta? Que ela é dividida em oceânica e continental. A continental é a mais espessa, por causa desse exemplo que eu dei, do alto da montanha até o fundo, e chega então até 70 quilômetros, e a oceânica, ela é mais fina. Por quê? Depois que passou toda a água, que você chegar no fundo do mar, que você vai começar a contar, dali para baixo. Então, dali para baixo, a gente consegue encontrar até 10 quilômetros de profundidade, que ainda é crosta. Após isso, a gente vai para a próxima parte, que seria o manto, tá bom? Então, primeira parte, ok? Ó, eu vou tentar não demorar muito para o vídeo não ficar muito longo, né? E vocês desanimarem, mas eu não vou passar dos 45 minutos da nossa aula. E também, no final do vídeo, vocês podem deixar todas as dúvidas que vocês tiverem nos comentários lá, que depois eu volto e respondo para vocês, tá bom? Porque aqui a gente não consegue ter essa interação, infelizmente. Mas se vocês acharem legal, a gente pode gravar uma live ao vivo, né? E tirar dúvidas no dia de correção de exercícios, por exemplo, seria bem legal. Se vocês acharem que dá para participar, vocês colocam no comentário também, e aí a gente faz um dia, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda camada da Terra. Então, agora, a gente vai para o manto. Olha só, voltando lá no desenho, logo abaixo da nossa crosta, essa parte laranja escura e essa parte laranja clara, tudo isso é manto. Mas, assim como na crosta, o manto também é dividido. Ele vai ser dividido em duas partes. Ele vai ser dividido em manto superior e manto inferior. Preciso decorar tudo que tem no manto superior, no manto inferior? Não. É só para vocês saberem que tem essas divisões. Então, crosta tem divisão, manto tem divisão e núcleo tem divisão. Mas a gente não pode deixar de saber que são 3 camadas. Só que dentro dessa camada tem uma subdivisão, né? Então, na crosta a gente já viu qual que é. Qual que é? Isso mesmo, oceânica e continental. E agora no manto também tem essa divisão, que é o manto superior e o manto inferior. Então, eu vou fazer da mesma forma, vou falar as características gerais do manto, depois eu volto para falar do superior e do inferior. Então, o manto, o que a gente tem que saber? Que ele é a camada mais espessa do planeta todo. Então, a gente viu lá, ó, que na crosta é bem mais fino em relação ao manto. O manto, ele representa 2/3 do planeta. Lembra lá dessas frações, né? O que significa 2/3? Você pegar o planeta, dividir em 3 partes,
duas dessas partes juntar, né, seria correspondente à quantidade de manto que existe no planeta. Então, só sobraria essa partezinha para dividir em crosta e núcleo. Então, o manto, ele é o que mais compõe o nosso planeta. Ele é uma parte muito espessa. E aí, ele pode chegar até a 2.900 quilômetros de profundidade. Então, lembra lá, até 70 é crosta. Então, pensa começar aqui a contar, ó, dos 71 quilômetros até 2.900, nem cabe na câmera, ó. 2.900 quilômetros de profundidade, a gente ainda chama de manto. Né? E o que a gente tem, então, no manto? Na crosta a gente sabe, porque a gente vive aqui na superfície e a gente já vê a parte da terra, a parte da água. E no manto? O manto, gente, ele tem rochas e minerais derretidos. E aí a gente vai dar um nome para isso. A gente chama de, sei que vocês já sabem, magma. Isso mesmo. E é bom para lembrar, ó, manto, magma. O magma tá dentro do manto. O que é o magma? É essa rocha toda derretida. Por que ela fica derretida? Porque a temperatura e a pressão no manto é muito alta. Lembra que a gente não tem condições nem de ultrapassar a crosta? Né? A gente para lá em 12 quilômetros de profundidade e a crosta só termina em 70. Se a gente não consegue ultrapassar nem 12, porque a temperatura e a pressão aumenta muito, imagina no manto. Então, sem chance nenhuma da gente atingir o manto da Terra, né? Nós não conseguimos chegar até lá. Então, não tem um equipamento que consiga perfurar todo o planeta até chegar no manto. Por quê? Porque a temperatura lá é muito alta e a pressão também. Então, no manto, a gente consegue ter temperaturas de até 4.000 graus Celsius. Né? Uma temperatura muito alta mesmo. E, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Ah, muito importante essa parte também. Quando esse magma que está lá dentro do manto, ele consegue sair, chegar na superfície terrestre, ele vai receber um outro nome. Como que vocês acham que esse magma, essa rocha derretida, consegue sair e chegar na superfície? Sei que vocês já leram também, através dos vulcões, né? Então, o que é o vulcão? Ele é uma parte que tem conexão da crosta com o manto. Então, olha que legal. Nós não conseguimos produzir um equipamento que perfure o planeta, né? Até chegar no manto. Mas a própria natureza conseguiu fazer isso. Então, a gente tem o vulcão, que ele tem uma perfuração dentro dele que consegue atingir a camada mais abaixo da crosta, que é o manto, né? Então, ele tem conexão com esse manto. E aí, quando o magma, por ter uma alta temperatura e pressão, ele está em movimento lá dentro. Lembra aí de uma panela fervendo com água? Quando a água está fervendo, ela não se movimenta, né? As moléculas ali dentro estão todas agitadas. Por quê? Porque você aumentou a temperatura, isso aí vocês vão ver em química. Então, quando a gente aumenta a temperatura de um determinado material, as moléculas ficam em outro estado, né? Agitadas e movimentam mesmo. Então, lembra aí de uma panela com água fervendo. A água não fica fazendo assim com um monte de bolha o tempo todo? Lá no manto, e a gente não chega em temperaturas nem próximas disso, né? Com 100 graus na nível do mar, a nossa água já ferve. Imagina 4.000, que é uma das temperaturas que a gente consegue atingir no manto. Então, a 4.000 graus Celsius, as moléculas estão muito agitadas e se movimentando. Então, nesse movimento que ele faz, às vezes ele encontra uma passagem quando tem um vulcão, e aí acontece a erupção, que esse magma que estava lá dentro passa por esse canal e chega na superfície da Terra, que é a crosta terrestre, né? Só que ele estava muito quente lá dentro. Quando ele sai e chega pela superfície terrestre, imediatamente o que vai acontecendo com esse magma? Ele começa a se resfriar, porque a temperatura aqui é muito mais baixa em relação ao que está lá dentro, né? A gente não vive congelado, mas se a gente pensar aqui nas nossas temperaturas o mais quente que a gente tem, 40 graus, quando o material sai de 4.000 graus para 40 graus, o que acontece? É como se ele tivesse congelado, de tanto que abaixou essa temperatura. Então, imediatamente, aquilo que era uma forma bem pastosa, né, quase para um líquido, mas pastoso, assim,
aquele material que estava lá no magma. Assim que ele chega aqui e encontra essa temperatura mais baixa em relação a que ele estava, ele vai fazer o quê? Solidificar. E aí vai virando essas rochas que tem, né, ao redor do vulcão. E até as pedras que a gente encontra aqui fora também. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco no próximo assunto da nossa aula. Vai ficar para amanhã. Mas enfim, o que a gente precisa saber agora? Que esse magma, quando ele sai, ele vai ganhar um outro nome. Exatamente por causa disso. Porque lá dentro ele tinha uma consistência, uma forma, uma temperatura. E quando ele sai, ele muda muito. Então a gente não pode chamar da mesma coisa. Então, dentro do manto, lembra, ó, manto, magma. Dentro do manto a gente tem o magma. Quando ele sai, o que o vulcão sempre expele, que a gente sabe? Lava, né? Então, dentro do manto a gente tem o magma. Mas quando esse magma acha uma abertura e sai pelos vulcões, lava, beleza? Não podemos confundir. A lava é diferente do magma, ela vem do mesmo lugar, mas por ter aqui outro clima, outra temperatura, outra pressão, ela vai formar uma nova rocha e a gente dá um novo nome para esse material. Então, deixou de ser magma e passou a ser lava. Aqui fora, lava. Lá dentro, magma. Magma do manto, beleza? Ótimo. E o que a gente tem que saber sobre o manto que tem essa divisão entre superior e inferior? Basicamente, a gente só tem que lembrar aqui, voltando aqui no desenho, ó. Se o manto ele é dividido em superior e inferior, esse superior ele vai estar mais perto de quem? De qual outra camada? Olha aqui no desenho, ó. Mais perto da crosta, não é isso? Então, porque logo abaixo da crosta a gente já tem o manto. Então, o manto superior é o que está mais perto da superfície, então da crosta. E o manto inferior, ele vai estar perto da próxima camada. Se a gente já passou por crosta, já passou por manto, só sobrou uma camada, que vocês já leram qual que é? Núcleo. Exatamente. Então, ó, manto superior mais perto da crosta. Manto inferior mais perto do núcleo. Só isso, tá bom? A gente não precisa de entrar em detalhes no que constitui cada parte do manto, porque tem umas diferenças de pressão, de temperatura, de tipo de magma. Mas a gente não precisa, a gente só tem que saber que o superior está mais perto da crosta e o inferior está mais perto do núcleo, beleza? E para a gente terminar, né, para nossa aula não ultrapassar aí nossos 45 minutos, apesar de que só tem 25, a gente vai chegar na última parte da nossa camada da Terra, que é o núcleo, né? O núcleo da Terra, que todo mundo fala, tem muita gente que brinca assim, se eu cavar, eu vou chegar lá no Japão? Por que você não vai chegar no Japão se você cavar, mesmo a Terra tendo essa forma esférica? Por que a gente não chega do outro lado? Porque a gente está vendo que não tem como ultrapassar tantas camadas por causa das temperaturas, da pressão, do tipo de rocha que está sendo formado ali. Então, você não consegue pegar um ponto do planeta, perfurar e chegar lá embaixo. Então, por isso que a brincadeira de furar até chegar no Japão não dá. Porque, além de tudo, você passaria pelo núcleo, né? Dependendo de onde você furasse. E o núcleo, sendo a nossa terceira camada, então, ó, se você tá fazendo o esquema, lembra lá. Número 1 é crosta, número 2, manto, e agora número 3, núcleo. O que a gente precisa saber do núcleo? O núcleo tem menos informações do que todas as outras camadas que a gente falou. E aí, vai ser mais fácil da gente lembrar porque está seguindo uma mesma lógica. Lembra que está aquecendo muito, que está ficando uma pressão muito alta? Então, no núcleo não é diferente. No núcleo, a gente tem a maior temperatura possível. Então, eles fazem uma média de que no núcleo pode chegar até 6.000 graus centígrados. Então, vai de 4.000 a 6.000. 4.000 a gente estava lá na parte do manto, né? Uma das partes mais quentes. Quando a gente chega no núcleo, a gente tem de 4.000 a 6.000 graus. As pressões são altíssimas também. E da mesma maneira que a gente dividiu lá crosta e manto, a gente vai dividir o núcleo. Por quê? Tem duas informações importantes sobre o núcleo. O núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Podia ser superior e inferior também, mas eles mudaram a palavra. Então lembra lá que manto é superior e inferior, núcleo é externo e interno.
Mas é a mesma coisa. O que é o externo? É aquele que está mais perto do manto. E o interno? O que está mais distante dele. Então, voltando aqui na figura, ó. Tá vendo? Núcleo externo, núcleo interno, né? Então, lembra que é tudo circular. Então, aqui, ó, as camadas você vai separando. E aí, aqui no núcleo, ele tem uma parte que está mais perto do manto e uma parte que está mais para dentro do planeta, a mais interna possível. Então, por que a gente tem que saber essa diferença? Simplesmente porque no núcleo externo, a gente vai encontrar lá alguns minerais numa forma mais pastosa, parecendo com o manto. Então, a gente encontra lá ferro e níquel, né, que são tipos de minerais que eles vão estar mais derretidos, mais pastoso. Mas quando você vai mais para o interior do núcleo, você chega no núcleo interno, o ferro que a gente encontra lá, a gente consegue encontrar ele na forma sólida. Então, ferro sólido está na parte interna. Ferro e níquel, eles estão derretidos na parte externa do núcleo. Basicamente é isso que a gente tem de informação do núcleo dentro do nosso conteúdo e do que o livro segue, né? Então, a gente tem que saber que a pressão e a temperatura são muito altas e que ele é dividido em dois. Núcleo externo e núcleo interno. Beleza, gente? Ó, essa foi a nossa aula sobre camadas da Terra. Ela é muito importante para a gente entender a próxima etapa, que a gente vai começar a falar de ciclo das rochas. E aí a gente vai ver que existem tipos diferentes de rochas. Por quê? Exatamente por causa dessas camadas. Então, dependendo de onde você está achando essa pedra, essa rocha, né, de onde ela veio, como ela se formou, a gente vai ver que tem nomes diferentes, características diferentes das rochas todas que a gente tem aqui, que a gente conhece. E isso acontece exatamente porque temos camadas no nosso planeta, né? Camadas de terra. Então, depois disso daí, tô esperando vocês lá na lista de exercícios, na página 36. Não deixem de responder as atividades aqui, da página 36 toda. Depois eu vou postar para vocês as respostas e todas as dúvidas que vocês tiverem podem deixar lá nos comentários. Não esqueçam de fazer aqui os papeizinhos lá, ó, que a gente tá fazendo da nossa caixa de dúvidas, tá? Pode fazer também. E o que mais? E a próxima atividade que vocês vão ter também é a da página 34. É uma atividade bem legal e aí isso conta, né, como uma forma de vocês poderem se divertir um pouco também. Então, quem não tem massinha em casa, não tem problema. Dá para fazer massinha caseira, é bem legal, então a atividade vai ficar mais interessante ainda. Aí vocês podem colocar tinta para colorir essa massinha, corante se tiver, mas se não tiver, gente, não tem problema, tá? Vocês podem fazer o desenho, que é o que tá pedindo na página 34 também, no número 1 e 2, vocês têm que, depois de fazer o experimento, vocês vão ter que responder essas duas perguntinhas. E uma tá pedindo para você fazer o desenho de como que ficou a sua massinha. Se você não tiver como fazer a massinha, faça só o desenho, tá ótimo, tá? Mas quem conseguir fazer a massinha, posta foto, manda as fotos pro Facebook, posta no seu Facebook ou na sua rede social que você tiver e marca lá o Facebook do Colégio Tiradentes, né, do José Mauro, que o Jair e o Patrick, eles vão estar postando essa aula, o link dessa aula lá também, e aí se eles tiverem marcados, eles vão repostando as fotos de vocês, tá? Então, posta aí como que foi, né, como que você fez, quem mais participou, chama seus irmãos, primos ou pais, quem tiver em casa, né, com vocês para participar, é bem legal. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui, espero que tenha sido bom, né, que vocês lembrem aí dos conteúdos, de tudo que a gente está estudando. Não deixe de estudar, não deixe de fazer uma rotina e em breve a gente se encontra de novo. Olha quem tá ali, ó, feliz assistindo tudo, esperando vocês para quando a gente pudesse ver pessoalmente. Titi. Tá bom, gente? Foi muito bom e espero que tenha ajudado um pouco a compreender melhor o conteúdo. Então, a gente vai tentar fazer isso nesse capítulo para poder acompanhar mesmo, né, os dias que a gente não pode estar juntos pessoalmente, fisicamente. Beijo para todo mundo, fiquem bem.